Se você cresceu assistindo anime, eu tenho uma certeza absoluta. Você já foi enganado. Você olhou para um personagem, cravou o gênero dele com a maior confiança do mundo e o anime virou e te deu uma rasteira. E não adianta se fazer de desentendido não, porque eu sei que o Haku te pegou de jeito em Naruto. Mas calma, porque hoje a gente não vai falar só de quem te enganou. A cultura otaku flertou com a androginia e com a identidade de gênero muito antes disso virar pauta na internet. De cavaleiro de armadura rosa salvando todo mundo, até ídolo zumbi quebrando a cara da sociedade conservadora. Se liga, hoje a gente vai desvendar os personagens trans e andrógenos mais icônicos da história das animações. E aí galera, beleza? Aqui é a Paula. Antes da gente embarcar nessa viagem no tempo, que começa lá na TV Manchete e vai até os animes de agora, deixa eu separar uma coisa rapidinho, porque muita gente confunde. Tem um personagem que parece ser do outro gênero, o famoso andrógeno, aquele design que te deixa com cara de tacho. E tem o personagem que é de outro gênero, o canonicamente trans, com identidade afirmada pela própria história. São coisas diferentes. E hoje a gente vai passar pelos dois lados da moeda. Recado dado? Então já deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente tá numa meta insana de bater os 50 mil inscritos. Bora pro vídeo! Para entender essa parada, a gente precisa voltar lá para os anos 80 e 90. E não dá para abrir esse capítulo sem falar do rei, do mito, da lenda, o Shun de Andrômeda. Pensa na época. Herói de ação tinha que ser o brucutu bombado, gritando e socando primeiro, perguntando depois. Aí o Kurumada chega e lança o Shun. Traços delicadíssimos, armadura rosa sem o menor pudor. E pasme, um cara que detestava lutar e sempre tentava resolver tudo no diálogo. O Shun era a prova viva de que a força não tem nada a ver com masculinidade tóxica. E olha, o detalhe que muita gente esquece. Foi ele quem salvou a pele dos outros cavaleiros dezenas de vezes. E é por isso que, lá em 2019, o fandom foi à loucura com uma certa decisão, porque o remake 3D da Netflix simplesmente transformou o Shun numa personagem mulher. E não foi acidente, não. O próprio roteirista assumiu publicamente que fez isso porque achava que tinha homem demais no time de bronze. Resultado, trailer enterrado em dislike e fã clássico injuriado. Tiraram justamente o exemplo de um homem sensível que dava porrada, que era o ponto inteiro do personagem. Um belo tiro no pé. E se Cavaleiros já mexeu com a cabeça da galera, Yu Yu Hakusho chegou para confundir geral com o Kurama. O Kurama é um bichonen clássico, aquele garoto andrógeno, lindo de doer, que muita gente jurou de pé juntos que era uma mulher nos primeiros episódios. E olha, isso aqui é androginia, tá? O Kurama é um cara. Isso nunca foi um mistério dentro da obra. E o design dele foi pensado de propósito para ser delicado, para contrastar com o brutamonte do Kuwabara. Mas o Togashi, criador da obra, não parou por aí, porque uns episódios pra frente, ele ia entregar algo muito mais ousado para a época. E esse algo atende pelo nome de Miyuki. Agora, presta atenção numa correção que muito canal por aí erra. A Miyuki não aparece no Torneio das Trevas. Ela surge lá no comecinho da série, no arco do resgate da Yukina, como líder da Tríade, a elite da gangue espectral. E aqui a coisa muda totalmente de figura. A Miyuki não é só andrógena. Ela é canonicamente uma mulher trans. E não é uma personagenzinha qualquer. Ela é uma demônia. Pele acinzentada, cabelo azul, chifre na testa. Ou seja, em pleno comecinho dos anos 90, o Togashi colocou uma mulher trans demônia lutando de igual para igual num shonen de porradaria. Isso era ousadíssimo. Agora, a cena envelheceu como leite fora da geladeira? Com certeza. O Yusuke literalmente vai lá e confere o gênero dela de um jeito que hoje seria cancelamento instantâneo. E o Kuwabara solta cada pérola, mas apagar isso da história é burrice. O legal é entender o contexto e o tamanho da ousadia para a época. E falando em coragem, quem não teve foi a Cartoon Network, quando esse episódio passou por lá. Eles simplesmente apagaram o fato dela ser uma mulher trans, inventaram que o segredo da Miyuki era que ela fingia estar machucada durante as lutas para enganar os oponentes. Mudaram a história inteira para fugir do tema. Então da próxima vez que falarem que antigamente não tinha disso em anime, você manda esse vídeo, tinha sim, só que vinha censurado para fora do Japão.
E por falar em quebrar a cabeça da galera conservadora, Sailor Moon Stars. Cara, as Sailor Starlights são geniais. Na versão do anime, na Terra, elas se disfarçam como uma boy band masculina. Seiya, Taiki e Aten. Corpo masculino, voz masculina, o pacote completo. Mas quando precisam lutar, elas se transformam em Sailor Senshi e assumem corpos femininos. Detalhe importante para os puristas, isso é específico do anime. No mangá original, elas são mulheres o tempo todo, só se vestindo como homens. Mesmo assim, imagina o nó que essa ideia deu na cabeça das emissoras ocidentais na época. Teve país que censurou as Starlights sem dó nem piedade. Saindo dos anos 90 e caindo nos anos 2000, a gente bate de frente com a armadilha mais famosa da história dos animes. O nome dela é Haku. Quando Naruto descobre que Haku é um garoto, a cara que ele faz é exatamente a sua cara aí no sofá. O Haku usava a estética andrógina a favor dele. Era um ninja absolutamente letal e tinha uma lealdade quase doentia pelos Abusa. Ele consolidou de vez aquele padrão do personagem andrógeno que é lindo, mortal e que te deixa de queixo caído. De novo, é androginia, não identidade trans, mas é o exemplo mais icônico do design que engana na história dos animes. Se o Haku te enganava pela aparência, em Full Metal Alchemist, o negócio é bem mais caótico com o Inveja, ou o Envy. O Inveja é um homúnculo, uma criatura feita de pura maldade, capaz de mudar de forma na hora que bem entender, e a forma base dele não tem gênero definido. Aquele visual andrógeno, roupa colada, cabelo espetado, representa perfeitamente o caos de um personagem. Olha, aqui não é exatamente uma questão de representatividade, viu? É mais androginia como ferramenta de vilão. Ele é o que ele quiser ser no momento em que for mais conveniente para ele te destruir. Mas o design andrógeno do Inveja é tão marcante que era impossível deixar ele de fora dessa lista. Aí o tempo foi passando, a sociedade foi mudando e os autores sacaram uma coisa: dava pra ir muito além da piada e do choque. E é aí que a gente entra na era dos personagens canonicamente trans, tratadas com profundidade e respeito. O exemplo mais lindo disso atende pelo nome de Aluka Zoldyck, de Hunter x Hunter. A família Zoldyck, aquele bando de assassinos, trata a Aluka como uma coisa, usando pronomes masculinos justamente para desumanizar a menina. Mas o Killua, irmão de verdade, o irmão que ama ela, se refere a Aluka no feminino o tempo inteiro, sem hesitar um segundo. E a mensagem do Togashi aqui é de arrepiar. Respeitar a identidade de Aluka é literalmente o que separa Killua dos monstros da própria família dele. Não é discurso, é caráter. Lá em One Piece, o Oda trouxe a Kikunojo, ou só Kiku, uma samurai de Wano que, nas palavras da própria personagem, é uma mulher com o coração de uma donzela. E sabe o que é mais foda? Ninguém na tripulação do Luffy faz piadinha com isso. Ninguém. Ela é uma espadachim formidável, é respeitada e ponto final. O respeito é tão natural na história que nem vira tema. E pra fechar o bloco moderno, a minha favorita, Lily Hoshikawa, de Zombieland Saga. Ela é literalmente uma ídolo zumbi trans. E a forma como a história revela isso é de uma sensibilidade absurda, mostrando o passado dela, a relação com o pai, tudo com cuidado que dá um nó na garganta. É fofo, é triste, é respeitoso. E ainda por cima, ela é uma das integrantes mais carismáticas do grupo. É assim que se faz. E antes que vocês me acusem de só ver anime, a animação ocidental tá dando uma verdadeira aula de representatividade nos últimos anos. Em She-Ra e as Princesas do Poder, a gente tem o Double Trouble, aquele mercenário não binário, carismático demais, que rouba a cena toda vez que aparece em tela. E, em A Casa da Coruja, tem o Rainy Whispers, também não binário, que traz uma maturidade emocional sensacional para a trama. Não como gimmick, mas com liderança. E olha a diferença pro que a gente viu lá no comecinho. O Ocidente parou de usar o gênero como um mistério, como reviravolta de plot, e começou a colocar esses personagens como líderes e figuras centrais das histórias. Saímos do segredo chocante para protagonista respeitado. Essa é a evolução. De guerreiro de armadura rosa, passando por demônias trans escondidas pela censura, até ídolos zumbis e líderes não binários. A verdade é uma só. Os personagens trans e andrógenos
sempre foram a espinha dorsal de muitas das histórias que a gente ama. Eles quebram o roteiro, surpreendem a gente e quase sempre trazem as melhores reflexões. E agora eu quero saber de você, qual desses personagens explodiu a sua cabeça quando você era mais novo? E o mais importante, faltou alguém nessa lista? Joga aí nos comentários, porque eu leio tudo. E não esquece, se você curtiu essa imersão, deixa o like, manda esse vídeo naquele grupo otaku do Zap e se inscreve pra gente bater logo a meta de inscritos no canal. Um abraço, valeu e é isso. Até o próximo vídeo. Um super beijo pra você.